A paz de Cristo Jesus, meus amados. Eu sou o pastor Arlindo. Está aqui ao meu lado a minha digníssima esposa missionária Eliane Pessoa, estará também nos auxiliando aqui na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos fazer aqui uma pré-aula da lição de número 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Estamos usando aqui a revista do segundo trimestre desse ano de 2020, que foi comentada pelo pastor Douglas Batista, presidente da Assembleia de Deus Missões em Brasília, também doutor em teologia e licenciado em filosofia. Texto áureo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2, 20. Verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A nossa leitura bíblica em classe, ela está lá em Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22, e Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, 24 ao 27. O objetivo geral da nossa lição de hoje: ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Nesse objetivo geral, também nós temos 3 objetivos específicos, todos linkados ao mesmo tema. O primeiro: explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Segundo: apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Terceiro: refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Maravilha de Deus. Então, cada tópico corresponde a um objetivo específico. Nós temos o comentário da nossa lição, mas antes do comentário, também é muito importante ressaltar sobre o ponto central, a espinha dorsal de nossa aula, de nosso estudo, de nossa pré-aula. Ponto central é: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. Na introdução está escrito: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Está lá no versículo 13 e 19 do capítulo 2 de Efésios. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção, do versículo 21. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Está no versículo 20. Assim há propósito divino que desejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo, no versículo 22. Nesta lição estudaremos cada um desses aspectos. Então, primeiro tópico, um edifício espiritual. Primeiro subtópico do primeiro tópico diz assim: o santuário judeu. O templo em Jerusalém era um símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Conta que lá em Jerusalém havia o muro da separação, isso tivemos na aula passada, aonde era separado os gregos, ou seja, os gentios, do povo judeus. Havia um exclusivismo. Aquele muro de separação é um símbolo de religiosidade, é um símbolo de impedimento, é um símbolo de preconceito. E que nós sabemos que na cruz de Cristo foi quebrado, foi desfeito esse muro de separação, unindo judeus e gentios em Cristo Jesus, tornando-se igreja do Senhor. Esse é o primeiro subtópico. O segundo subtópico fala do santuário cristão. O que é o santuário cristão? O santuário cristão é a habitação do Espírito Santo, visto que foi palavras do próprio Estevão, no momento em que ele pregava com veemência, cheio do Espírito Santo de Deus. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48, missionário. É verdade. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens,
como diz o profeta. Então o Senhor fez de nós templo do Espírito Santo, pois foi propósito de Deus sempre aproximar-se do homem para fazer habitação na vida do homem. Sempre Deus procurou aproximar-se do homem, né? Isso é fato. O terceiro subtópico fala sobre a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular, ou seja, uma pedra de partida, a pedra de esquina que dava início à estrutura de um prédio. Então, tirada a base por lá, alguém pegou essa ideia dessa pedra angular e compara, faz uma figura de Jesus Cristo sendo a principal pedra, não pode ser separada, não pode ser removida. A principal pedra de esquina, Jesus Cristo, a pedra angular. Pedra essa que foi esquecida pelos construtores, mas o buraco, a lacuna ficou porque nenhuma outra pedra poderia substituir. Não é a pedra, o fragmento de pedra, pedras ou nós, Pedro ou nós, pequenos fragmentos de pedra que iria substituir o local dele. Construir o prédio, mas ficou o lugarzinho da pedra de esquina que não podia ser colocado uma outra pedra, a pedra de esquina, a principal pedra, Jesus Cristo. O pastor Douglas Batista, ele fala aqui, ó, para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Acredita-se que faz menção, né? Faz menção a essa pedra, construção física, né? E sabe, esse monolito, né, sendo aí uma representação de Cristo Jesus, a principal pedra, a pedra do sustentáculo do edifício. É interessante que o edifício caiu, né, lá, o edifício mas a pedra físico, ficou... mas a pedra ficou lá, é tanto que eles encontraram, nas escavações, né, encontraram essa pedra, então ela continua lá, não pode ser removida. O que falar dessa pedra angular refere-se ao próprio Cristo Jesus. É a pedra principal do templo. É a pedra principal que os construtores o deixou, abandonou ou colocou no final da fila. Pedra de esquina, a pedra de esquina, rejeitada pelos construtores, né? A pedra principal, ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, ou seja, essa pedra, ela era a pedra principal do templo. Nós temos o quarto subtópico, fala Cristo, a pedra principal. Por que pedra principal, né? Vale a pena a gente refletir nesse momento. Por que Cristo, a pedra, dada esse título missionário Eliane, a pedra principal, né? Eu vejo aqui porque sem essa pedra não haveria templo, não haveria construção, sendo ele a pedra principal, né? Quando diz assim, Cristo, a pedra principal, dá-nos a entender que existem outras pedras, né? Com certeza, só que correto. Ele é a pedra principal, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, né? Que nós somos pedras espirituais. Pedras espirituais, correto. Aleluia. É verdade. Sendo Cristo a principal pedra, né? Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina. É a pedra principal. Sem essa pedra não haveria construção, não haveria templo. É a pedra principal. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. O Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus, né? Está lá Mateus capítulo 7, 24. Porque o reino de Deus é comparado ao homem, o homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. A casa é edificada sobre a rocha, sobre Cristo Jesus, as promessas de Cristo Jesus, a conquista de Cristo na cruz do Calvário, missionária, nos proporcionou todo esse bem, essa estrutura, essa firmeza. Porque vindo as tempestades do céu, dos ares
e da terra é incapaz de remover a casa que está sobre a principal pedra, a rocha inabalável, a rocha que não se pode desmoronar. Em contrapartida, o homem que constrói a sua casa sobre a areia, sem pedra, sem firmeza, sem esta pedra principal, a saber, Cristo Jesus, comparado ao homem insensato, que constrói a sua casa sem firmeza, porque vindo a tempestade, vem e acaba por destruir toda a sua casa, destruir toda a sua família, todo o seu trabalho é desfeito porque foi construído sem uma base firme, uma base que é chamado de Cristo Jesus, a pedra principal. Missionária. É interessante, uma casa bem edificada, ela torna-se resistente às tempestades. Nós vamos observar nessa leitura, né, que o próprio Jesus falou, onde nós lemos aqui em Mateus 7, do 24 ao 27, que ele faz uma comparação entre duas pessoas, ou seja, dois homens, que cada um constrói uma casa. Sim. Mas a diferença está na estrutura né, daquela casa. Nós vamos observar que nas duas casas vem tempestade. Com certeza. Não é porque aquele que edificou sobre a estrutura que não vai vir tempestade. Não está livre das tempestades. Muito boa a abordagem. Boa abordagem. Nós vamos observar que na primeira casa, tanto na primeira como na segunda, vem a chuva que atinge o telhado. Em seguida vem a correnteza que atinge os alicerces. E em seguida vem os ventos que atingem a parede, ou seja, as tempestades vêm tanto para um quanto para o outro. Isso. Agora, a diferença está na estrutura. Onde você construiu essa casa. Isso trazendo para os nossos dias de hoje, como casa espiritual. Onde nós temos nos estruturado, né? Que nós viemos nos estruturar na pedra angular que foi falada. Né? A principal pedra de esquina. Jesus porque Cristo. A tempestade vem, nós estamos no momento de tempestade, a tempestade vem, mas nós precisamos estar firme. Isso, afirmado sobre a rocha. E tem vale a pena a gente fazer 1 minuto de comentário aqui sobre a afirmativa de Pedro, quando Jesus pergunta, né, quem eles estavam falando, quem eles estavam dizendo que era Jesus. Né? Isso vai culminar na afirmativa de Pedro, que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus diz: portanto eu te digo que também tu és Pedro, ou seja, fragmento de pedra, pedregulho. E sobre esta pedra, rocha, a saber, Jesus Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. E nós temos percebido que a igreja que foi formada sobre esta rocha, o edifício, né, formado sobre essa rocha, a saber, a base, Cristo Jesus, isso vem rompendo o tempo, né, vem rompendo barreiras do tempo. 2000 anos a igreja continua sendo igreja. De fato, as portas do inferno não têm prevalecido contra a igreja do Senhor. Aleluia, Deus. O segundo tópico fala o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Assunto aqui interessante para nós. Por exemplo, o conceito de apóstolos. O que era apóstolo? Esse conceito, precisamos conceituar esse termo, esta palavra apóstolo, né? Do termo grego apóstolo, é usado para enviado ou mensageiro. Isso é o significado de apóstolo, né? Mensageiro ou enviado. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Hebreus 3, versículo 1 e 1 João 4, 14. É interessante você ver que houve o desfalque na época entre os 12 apóstolos, e o Senhor vai colocar, dar uma ordem, uma orientação para que eles lancem sorte entre 2 homens, e a sorte caiu sobre Matias, e ele ocupa o 12º apostolado, posição de apóstolo, para que ficasse completo.
Depois nós temos aí o apóstolo Paulo intitulado apóstolo dos gentios. Então, apóstolo tem esse significado. O que é apóstolo? Enviado, né, ou mensageiro. Esse é o significado da palavra apóstolo. Então nós temos aqui o conceito de apóstolo, do nome apóstolo, né, e da sua função do apostolado. É interessante que quando eles foram escolher Matias, eles tinham uma característica que era muito importante que eles falaram, né? Que aquele escolhido tinha que ter sido testemunha ocular de Jesus desde o batismo, né? Tinha que andar com Jesus, ter visto as obras de Jesus, né? É bem interessante isso aí. Existia critérios, né, para que a pessoa fosse apóstolo. Não era escolhido para que ele entrasse ali no grupo, ou seja, entre dois que eles escolheram. Foi feita uma escolha entre os olhares, né, o exame dos homens servos de Deus, e entre os dois eles lançaram ali sorte, né, de Urim e Tumim. Sim. Para que eles... E a sorte caiu sobre Matias, e de fato Matias ocupou o 12º lugar. Não o lugar de Judas, tá? O lugar de Judas não. Ele ocupou o 12º lugar. Cada um tem o seu exatamente, lugar, né? Exatamente. Judas, o lugar dele, ele desperdiçou logo no início e passou. Segundo subtópico, a doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Isso aí é uma linha que nós carregamos e prezamos por ela. A Igreja do Senhor toma como uma regra de fé e conduta a doutrina dos apóstolos, porque a doutrina é uma estrutura basilar da palavra de Deus. A doutrina dos apóstolos, ela conduz, ela rege a igreja. Nós pegamos lições de lá e ela rege a igreja. Essa estrutura não é estrutura física missionária, essa estrutura é uma estrutura espiritual, é a palavra de Deus, é os ensinamentos dos apóstolos para a igreja. É muito importante observar que o que constituía o fundamento da igreja não eram os apóstolos em si, né? Mas sim a doutrina que eles ensinavam. Aleluia. Ou seja, as escrituras sagradas. Louvado é o nome. Eles receberam essa doutrina de Jesus, e você vê o apóstolo Paulo lá na igreja aos Coríntios, no capítulo 11, instruindo a respeito da ceia. Ele disse, eu aprendi o que eu também vos ensinei. Ou seja, o que ele aprendeu, ele estava passando adiante. E nós não podemos desviar essa conduta, essa regra de ensinamento no meio do nosso caminho missionário. O que nós aprendemos, nós também temos que ensinar. Exatamente. O que temos dos apóstolos, nós também temos que ensinar nos dias de hoje. É por isso que se tem uma aula tão muito bem organizada como essa, né, para nossa edificação, para a gente estudar, para a gente se polir dentro dos critérios que o Senhor tem nos ensinado, nos ordenado. Olha só, os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Está lá em Romanos 6,17. Tem também em 1 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 3 e 2 Pedro 3,16. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocada o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Ou seja, não se pode colocar um outro alicerce que não seja o alicerce de Cristo Jesus, a pedra angular, a base. O Cristo Jesus é a base, é o alicerce basilar da igreja, e a doutrina que rege a igreja não se pode mexer, missionário. A ponto que o próprio Jesus falou, né? As minhas palavras não hão de passar. Correto. E vê o que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, né? Mesmo que desça um anjo do céu trazendo uma outra doutrina, que não seja a que nós já temos, que foi dada por Cristo Jesus, e na doutrina dos apóstolos, que nós prezamos, ele diz, seja anátema, ou seja, seja desprezada. Porque o que vale não se pode colocar um outro alicerce. É verdade. Cristo Jesus lançou o alicerce, as bases da construção da igreja. E Paulo diz, veja como que tens construído, alguns têm edificado casas, né, com credibilidade de palha, de feno, de madeira, outros com prata, com ouro e pedras preciosas.
né? Mas naquele dia é que a obra de cada um será manifesta pelo fogo. Aquela obra que perecer, o tal dono da obra sofrerá vergonha, porém a que permanecer receberá galardão. Ou seja, não se pode remover. Ele está falando de obras feitas em cima do alicerce que já foi edificado pelos apóstolos, por Cristo Jesus e consequentemente pelos apóstolos. É verdade. Testemunho dos profetas. Os profetas da antiga aliança, aqueles que prognosticavam a vinda de Cristo Jesus, durou até João Batista. De João Batista para cá é outra classe de profeta. Eles são testemunhas do que já foi feito. Você pode ser um profeta de Deus, porém testemunho do que já está escrito, testemunho da palavra, da revelação de Cristo Jesus. Não é alguns profetas que a gente vê por aí, são prognosticadores de palavras, de coisas que são dele mesmo, ou então de algum veículo, de alguma via que não procede do Espírito Santo de Deus. Porque tudo precisa ter coerência, ligação, elo com a palavra de Deus. A profecia não é de particular interpretação. A profecia, a revelação é de dentro da própria profecia, não é de particular, não é da minha interpretação, é da interpretação de Deus. E cada profeta falam inspirados pelo Espírito Santo, né? Como diz lá 2 Pedro 1:21. Ou seja, não é inspirado pelo seu achismo, né? Ou emocionalismo. Mas sim inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E todo profeta que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus tem coerência, a sua palavra tem coerência com a Bíblia Sagrada. Exatamente, correto, missionária. Lembrando que as profecias que Deus usa, as pessoas usam para edificação da igreja, tem um propósito. Não é para promoção do profeta, não é para exaltação do profeta, não é para projetar ele como alguém de destaque na sociedade, muito pelo contrário, ela tem um objetivo. O apóstolo Paulo fala que é para edificação da igreja, né, da noiva de Cristo, a igreja do Senhor. É como diz, né? Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Isso. Então, o que o Senhor nos dá não é para nós. Eu já ouvi uma palavra que diz que o que a gente aprende serve mais para os outros do que mesmo para nós. Verdade. Né? Porque a gente aprende e passa. Os conhecimentos, eles são examinados, são os 3 vias: examinados, revelados ou pesquisados, né? Exato. Herdados, revelados ou pesquisados, né? Por essas 3 vias. É muito interessante. Vamos lá. Edificados para a morada de Deus. Edificados para a morada de Deus. Então saiba que você não nasceu por acaso. Você não foi um acidente. É verdade. Você nasceu porque foi um projeto escrito lá na eternidade. Aleluia. Para que Deus viesse morar em você, fazer morada em você. Glória e fazer uso desse tabernáculo, dessa tenda que é o seu corpo, para serviço dele aqui na terra. Missionária, que coisa linda. Edificados para a morada de Deus. Primeiro subtópico: edifício bem ajustado. Aleluia. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Vai no passo a passo aprendendo os critérios de Deus, a vontade de Deus, porque o processo de santificação, de melhoramento da nossa vida, ele é progressivo, mas é necessário a gente se auto-permitir para esse serviço, né, missionária? É verdade. Sabemos que no início a gente, né, o passo a passo, como já foi falado, mas uma escola bíblica como essa, você pode aprender, você pode, né, ir se estruturando e chegar, né, a um varão perfeito. Isso. Missionária, aqui em Colossenses 2, no versículo 2, fala que o apóstolo Paulo falando aos colossenses a importância de nós como pedras que formam esse templo, né, aqui já é uma palavra simbólica, fala que necessário é a harmonia. Cada um de nós valorizarmos a outra pedrinha que está do nosso lado, independente dela ser uma pedra de destaque ou não, mas a importância dela no templo, nesse templo que compõe a igreja, a noiva de Cristo Jesus,
a que o Senhor vem buscar para viver com Ele eternamente, é importantíssimo e é necessário que nós entendamos essa qualidade na vida de cada um, para que possa haver essa harmonia, né, na construção desse perfeito templo. Por favor, missionário. Colossenses capítulo 2, versículo 2 diz assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Cristo Jesus. Todos em Cristo Jesus tornando-se um templo, mas harmonicamente. Não tem como nós formarmos uma harmonia. Você percebe como que é uma música? Se tiver ali 3 músicos, alguém tocando numa sanfona, outro tocando uma guitarra, outro baixo, cada um puxar uma nota diferente, vai doer nos nossos ouvidos. Mas se tivermos ali uns músicos que sabem realmente o que é as notas musicais e tocar harmonicamente, isso é gostoso, é maravilhoso para a nossa audição. Assim também é a composição da igreja. É necessário que nós trabalhemos harmonicamente com todos os membros, dando o devido valor que eles precisam ter, como pedrinhas que montam esse templo, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, a respeito da unidade do corpo, a importância de cada membro, falando de membro, cada membro do corpo, trazendo a harmonia e a perfeição de um belo corpo composto por todos os membros. Aqueles que parecem mais desprezíveis, eles não podem ser dispensados do corpo, porque são de muita utilidade no corpo. Aleluia. Amém? Assim é a igreja. Segundo subtópico do último tópico, templo santo do Senhor. A palavra aqui usada para o templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, quer dizer, a nossa alma, o lugar santíssimo. Lembra do lugar onde era desejado por todos a entrar, mas somente o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos? Pois é, esse é o nosso interior hoje. Tudo se cumpriu em Cristo Jesus. As 3 leis de Israel, as 3 principais leis de Israel, a civil, né, a lei civil, e a lei cerimonial e a lei de conduta, né, de Israel, foi abolida tão somente a cerimonial, porque tudo se cumpriu em Cristo Jesus. As outras leis, elas continuam ainda hoje, porque não se pode reger uma nação sem essas leis. Eram leis comuns, como também tem o nosso Brasil. Porém, a lei cerimonial, ela foi abolida, porque tudo se cumpriu em Cristo Jesus e hoje rege em nossas vidas, ou seja, o nosso interior hoje é o Santo dos Santos, habitação, né? Habitação do Senhor, lugar de habitação, era onde estava a Arca da Aliança. É verdade. Morada do Altíssimo, né? Coisa linda. No Antigo Testamento a expressão morada, né, morada de Deus, fazia alusão ao tabernáculo, e depois o templo de Israel indicava o lugar de habitação permanente. Lugar da habitação é a nossa alma, o nosso interior, aonde o Senhor hoje habita, se nós mantermos, missionária, esse lugar limpinho na nossa vida, né? É verdade, como nós já vimos, né, o crente tornou-se templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Então, hoje o Senhor não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas sim num templo que Ele mesmo projetou, Ele mesmo fez. Amém? Exatamente. Por isso que esse templo precisa estar bem para receber, para o Espírito Santo habitar sempre. O templo antigo de habitação de Deus, que manifestava-se sobre o propiciatório, a tampa da arca, que Deus habitava depois de uma grande quantidade de incenso aromático entrando no lugar santíssimo, e sobre as pontas do propiciatório era espargido o sangue de um novilho ou de um cordeiro. Então havia a descida à presença do Senhor naquele local. Mas você percebe que não havia manifestação do templo. O templo não se manifestava. O templo era morto. O templo não havia expressão. Hoje a habitação de Deus
é um lugar que abraça também a Deus, que reage à presença de Deus, que se alegra, que se emociona, né? Que quando sente a presença de Deus, ele abraça Deus, porque o interior tem esse sentimento. Então o templo é diferenciado, o templo tem reação. É verdade. Né? A conclusão da nossa aula de hoje, a comparação da igreja com o edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento. Isso é fato. Sim. Nós não somos perfeitos, nós estamos a cada dia, né, nos podando, tirando os defeitos, a cada dia procurando melhorar para Deus, porque sabemos que esse é o nosso dever, é uma ordenança de Deus para as nossas vidas, sendo que nós já entregamos a nossa vida para Deus. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. Isso é fato. Não pode, porque não existe. Pedro falou, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Isso nós já abraçamos essa palavra, não soltaremos. A doutrina dos apóstolos é o testemunho dos profetas e não pode ser revogado. Ou seja, nós como profetas que nós fazemos menção da doutrina dos apóstolos, não podemos mudar a nossa mensagem, não podemos pegar mensagem de efeito ou pegar algumas mensagens que não tem nada a ver com a doutrina dos apóstolos, simplesmente porque vai impactar alguém, né, no seu emocional, adicionar as nossas prédicas, os nossos sermões. Isso não pode acontecer. Ficaremos com a doutrina dos apóstolos. Isso sim vai edificar a nossa vida e a nossa igreja, né? Isso vai satisfazer o nosso Deus, o autor e consumador da nossa fé, saber a pedra basilar da igreja, Jesus Cristo. Missionária, as suas considerações finais. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero em nome de Jesus que esta aula tenha edificado a sua vida e que você tenha aprendido um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Foi uma satisfação estar por aqui, né, compartilhando com você esse conteúdo maravilhoso que Deus nos colocou, né, fazendo o voto que Ele venha abençoar a sua vida. E nesse momento nós vamos orar agradecendo o Senhor por todos que têm participado e todos aqueles também que estão aí necessitando das nossas orações. Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Sim, Deus. O Senhor tem sido tão bom para conosco e nós queremos agradecer o Senhor por tudo. Deus, consola o coração daqueles que se encontram enlutados. Sim, Deus. Sara os que estão enfermos e protege aqueles que não estão acometidos de enfermidade. Meu Senhor, supre a necessidade do teu povo nesse momento de tanta dificuldade. Senhor, faz cair por terra todas essas barreiras que têm se estendido não somente sobre o Brasil, mas sobre todo o mundo. Nós fazemos voto, meu Senhor, que a nossa oração tenha subido até o Senhor e que a tua resposta seja clara aos nossos corações. Deus, cuida do teu povo. É isso que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém.